Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Meu entrevistado desta noite é o ginecologista Maurício Magalhães Costa, especialista em seios, né? Super renomado, com livros publicados, presidente da Federação Latino-Americana de Mastologia, que eu fiz na apresentação, já coloquei isso. Mas esse caso da Angelina Jolie, Maurício, foi um caso que deixou muita gente assim sobressaltada, né? Quando é que a pessoa chega ao extremo, como ela chegou, de fazer uma mastectomia total, né, antes do câncer aparecer? Nós falamos sobre as causas do câncer e, sem dúvida, essa questão dos fatores ambientais são muito importantes. Mas nós já sabemos que as doenças também dependem de uma predisposição genética. Nós nascemos com predisposição para algumas doenças e vamos desenvolvê-las na medida que o nosso estilo de vida antecipe ou até as postergue. Então, no caso da Angelina Jolie, já foram identificadas algumas mutações genéticas que, se as pessoas nascerem com essas mutações, elas têm uma chance muito maior de desenvolver câncer. Não só o câncer de mama, alguns tipos de tumores. E no caso da Angelina Jolie, o que aconteceu é que ela tinha uma história familiar. A mãe dela teve câncer de ovário e de mama, que estão relacionados. A tia, quer dizer, várias pessoas da família tinham. E ela viveu esse drama da mãe doente e acompanhou a doença e a morte da mãe. E ela resolveu fazer o teste. Identificou que ela tinha o mesmo gene da mãe. Ou seja, isso coloca ela... A chance de uma mulher ter câncer de mama é 1 em 10. Em cada 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama se viver até os 85 anos. 1 em cada 10, se viver até os 85 anos, terá câncer de mama. Então, você tem uma ideia, hoje em dia nós temos 1,5 milhão de casos, 1.500.000 novos casos de câncer de mama por ano no mundo. Então, o caso da Angelina Jolie, esse risco dela, vai ser 1 para 10, seria de 7 a 8 em 10. Entendi. Era 8 vezes maior. Então, isso faz... Para você ter uma ideia, a reposição hormonal, que tanto se discute, talvez a gente venha falar sobre isso depois, aumenta esse risco em 40%, passa de 1 para 1,4 em 10. Fazer reposição hormonal de 1 para 1,4 em 10. O dela passou de 1 para 8 em 10. Então, a maneira real e mais efetiva de reduzir esse risco dela é fazer esse tipo de cirurgia. Agora, isso não serve para todas as mulheres. Agora, que teste é esse? Que teste é esse que ela fez? Esse teste é um teste que você busca, porque hoje em dia a gente sabe que essas doenças, na verdade o câncer você não acorda, não dorme saudável e acorda com câncer. Isso é um processo de anos, silencioso, está acontecendo e nós não sabemos. Às vezes o nosso organismo é capaz de reparar essas falhas, mas se não for possível, essas falhas vão ocorrendo, vão se desenvolvendo e ao longo de alguns anos vem a doença. Antes dela ter essas alterações, ela quis cortar o processo. Mas isso é um teste genético? E esse é um teste que você busca saber se você já nasceu. Porque, teoricamente, vamos dizer, você nasce em nenhuma mutação. As doenças, você tem que ter mutação em 2 genes. Os genes agem em pares. Então, se você tem os 2 genes normais, você tem que ter mutação num e depois no outro para desenvolver a doença. Isso vai fazer com que demore muito. Agora, se você já nasce com um gene mutado, o caminho é muito mais curto. Mais fácil de você ter um segundo. Então, agora, o que ela identificou é que ela tem esse gene mutado. Então, ela já tinha um, para ela mutar o segundo é um pulo. Aí ela fez a cirurgia. Então, quem é que que tipo de pessoa é recomendável fazer esse tipo de teste? Quem deve fazer esse teste é quem tem um risco familiar maior, quem tem um aglomerado de parentes de 1º e 2º grau, pessoas próximas que tenham tido câncer de mama ou de ovário, principalmente se esse câncer foi antes dos 50 anos e principalmente se ele foi bilateral, quer dizer que são sinais que indicam uma certa predisposição genética, que não é, porque o câncer, ele vai ter o câncer genético, hereditário, e o câncer esporádico, que é esse que você desenvolve durante a vida. Então, esse genético tem esses fatores. Então, não é um teste para todo mundo fazer. Não é, até porque as pessoas podem ficar nervosíssimas. Né? Eu tive pacientes que foram no meu consultório assim, eu queria informação dessa cirurgia, porque a minha amiga teve câncer. Aí já começa, é um exagero, mas você vê o grau mas a seu de ver, paranoia. você como médico, acha que a atitude da Angelina Jolie foi uma atitude acertada? Você recomendaria? Eu acho que sim. Eu acho que essas pacientes, essa é uma das únicas indicações para esse tipo de cirurgia, que é você fazer em pacientes que efetivamente sejam de alto risco e que tenham esse tipo de mutação. Quer dizer, mas não é bom para todo mundo se prevenir? Não, não é bom para todo mundo. Porque o resultado estético, obrigatoriamente, é diferente de uma mulher botar uma prótese de silicone.
A mulher tem a mama pequena, quer botar a prótese de silicone. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é você tirar a glândula mamária toda, ficar só a pele quase e botar uma prótese ali. O resultado estético não é o mesmo. A sensibilidade não é a mesma. A questão da libido, a questão da sexualidade modifica. Então, isso tem um custo, um ônus de mutilação naquele órgão que é o mais importante. O que adianta você manter seus seios se eles não vão ficar com a mesma beleza, se não vão ficar com a mesma exuberância sexual e gerar um complexo para a mulher. Então, algumas mulheres se arrependem da cirurgia. Então, é por isso que é preciso ter muito, mesmo em excelentes mãos, mesmo sendo feito com todo cuidado, é preciso pesar muito bem essas indicações. Mas hoje em dia, quando a pessoa tem câncer de mama, a indicação médica é retirada total ou pode ser feita parcial? Não, preferencialmente é parcial. Parcial? Preferencialmente é parcial, até porque os resultados a longo prazo mostrar que são iguais. Você tirar a mama toda ou tirar só parte da mama, os resultados de cura, de sobrevida são iguais. A não ser em casos selecionados. Tem casos que não tem jeito, tem que tirar a mama, mas são casos selecionados. Felizmente, são menos de 40% dos casos. E agora, o que a mulher precisa saber assim, para chamar a atenção de que ela possa estar com problema? O que ela tem que procurar no corpo? Olha, a mulher tem que conhecer o seu corpo. Da mesma maneira que você conhece sua pele, se tem... Porque às vezes as pacientes assim, mas eu palpo a minha mama e eu sinto um monte de nódulos. Sim, mas você olha a sua pele e tem um monte de mancha, mas você conhece as suas manchas. O dia que uma mancha modifica ou aumenta, aí sim você vai no dermatologista. A mama é a mesma coisa, a mulher tem que conhecer a sua mama, se examinar periodicamente. E basta fazer isso uma vez por mês, ou no período menstrual, depois do período menstrual, ou para quem não menstrua, ela escolhe uma data, durante o banho mesmo, com a mama ensaboada, ela examinar a mama dela toda com detalhe, desde a axila, a mama inteira, superficialmente, depois com um pouco mais de pressão, profundamente, e ela vai identificar, ela vai conhecer a mama dela. Quer dizer, não existe um lugar específico onde possa surgir? Não, ele é mais comum nos quadrantes externos, aqui na parte alta. 50% da glândula mamária está nesse quadrante super externo, certo, que é onde a mulher sente mais dor, onde sente mais incômodo, porque ali tem mais glândula. Maior parte da glândula mamária está ali. Então, é mais comum que apareça ali, mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Então, quer dizer, o autoexame é importante. É importante. É importante. Ele é importante para todas as mulheres. Primeiro, para conhecer a sua mama. E segundo, porque é claro que o que tem maior impacto em termos de cura, diminuição da mortalidade do câncer de mama é a mamografia. Pois é, a partir de que idade a mulher deve fazer a mamografia anualmente? Isso é uma grande discussão. Isso é uma grande discussão que envolve governos, que envolve muitos recursos. Mas o que as sociedades médicas recomendam é que a mulher faça mamografia anual a partir dos 40 anos. A partir dos 40 todo ano? Ela deve fazer. O Instituto Nacional do Câncer recomenda a partir de 50. Mas isso é um outro olhar, é uma outra visão de análise também correta. Quem olha de uma visão do país inteiro, 200 milhões de habitantes, e recomenda isso como uma visão global. Mas no dia a dia, o que é mais prudente para uma mulher, o que eu recomendo para minhas pacientes, que faça a partir dos 40 anos. Agora, aquelas pacientes que têm alteração mamária, que têm uma história familiar, elas às vezes têm que começar antes. Se a mãe dela teve o câncer aos 40, ela tem que começar 10 anos antes. 10 anos, né, Márcio? Do primeiro caso da família, ela tem que fazer. Então, e é sempre assim, tem que ser relacionado ao lado feminino da família? Não, masculino também. É importante assim? o homem, ser a mãe do homem, porque ela vai dar o gene. São dois genes. A mãe do homem teve câncer de mama, o pai pode se transmitir. Que no homem vai aumentar o risco de câncer de pâncreas, de cólon, mas não da mama também, mas é muito menos frequente o câncer de mama no homem. Olha, nós vamos ter que ir para o intervalo. Na volta, eu queria que a gente falasse também sobre a prótese de silicone, que muitas mulheres colocam, e como é que fica o risco do câncer e da amamentação também com a prótese de silicone. Nós voltamos já com Maurício Magalhães Costa, aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa.